Coisas que a Bíblia não diz. Existem muitas coisas que as pessoas dizem que a Bíblia diz, mas na verdade a Bíblia não diz. Por exemplo, a Bíblia não diz que o homem lá da parábola das ovelhas de Lucas 15 deixou as 99 ovelhas no aprisco. Você se lembra daquela musiquinha? As 99 deixou no aprisco. Nada disso. As 99 não ficaram no aprisco. Elas ficaram no deserto. Vamos ver? Em Lucas capítulo 15, versículo de número 4, está escrito assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. Percebeu aí? Então todo mundo diz que as 99 ficaram no aprisco, quando na verdade a Bíblia diz que elas ficaram no deserto. Portanto, já deu para você ver que o assunto de hoje é para lá de instigante. Eu quero convidar você a continuar comigo, a compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, deixar também o seu like e ativar as notificações para que você possa receber de primeira mão os nossos vídeos. E muito mais, eu gostaria que você acessasse o nosso site www.livrariadopastorelias.com.br. Lá você vai conhecer os nossos livros e também conhecerá as nossas promoções. Inclusive, uma de nossas promoções que eu quero fazer aqui para você. Apenas para você que estiver assistindo este vídeo. E depois você poderá entrar em contato conosco pelo seguinte telefone de WhatsApp: 0 operadora 11 94901 6633. E você vai falar conosco e fazer o pedido destas promoções, que hoje o assunto que nós estaremos tratando está diretamente ligado às duas promoções, a esta promoção, que são 2 livros que eu quero apresentar para você. O primeiro deles vai falar muita coisa sobre o apóstolo Paulo. Esse livro vai apresentar a controvérsia na igreja primitiva entre os judaizantes, a igreja da Galácia e a igreja de Roma. Aqui você vai saber um pouquinho a respeito do apóstolo Paulo, qual era a sua profissão, por que ele tinha aquela profissão, os 7 tipos de fariseus, visto que ele era um fariseu da seita mais radical do judaísmo. Você vai saber o processo de julgamento dele, a condenação, os seus direitos como cidadão do império, conhecer a respeito de uma lei bem interessante chamada Provocatio ad Imperium. Você vai saber como ele morreu, quando ele morreu e que lugar ele morreu. Então é uma obra muito importante e só nós é que temos, é da Beit Shalom editora, que é a nossa editora. A segunda obra também é da nossa editora, é este dicionário etimológico de nomes bíblicos. Dicionário etimológico de nomes bíblicos. São mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, com a origem, etimologia, o significado no grego, hebraico, latim e aramaico. E tem um pouco da história dos nomes, como eles surgiram, um pouco vai falar também sobre o princípio de interpretação de nomes próprios hebraicos e um pouco também sobre a superstição de nomes. Portanto, é uma obra de fundamental importância para você que quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, pregar a respeito dos nomes de Deus. Agora, venha comigo que nós vamos trabalhar um pouquinho uma questão bem interessante. É uma pergunta bem curiosa. E a pergunta que nós estaremos trabalhando hoje é a seguinte: Saulo de Tarso teve o seu nome mudado para Paulo? Será que a Bíblia diz isso?
ou a Bíblia não diz, ou esta é uma das coisas que a Bíblia não diz. É muito comum nós vermos e ouvirmos nas pregações as pessoas dizerem o seguinte, que Saulo foi mudado para Paulo e depois que o seu nome foi mudado para Paulo, então ele passou a ser aquela grande bênção que ele foi. E alguns chegam até ao perigo de cometer um pecado chamado onomatomancia. Meu Deus, que palavrão é esse? Onomatomancia é uma palavra grega que vem de onoma, que é nome, mais manteia, que é adivinhação. Ou seja, é a adivinhação fundamentada no nome da pessoa. Existem muitas pessoas por aí que vivem mudando de nome, porque acreditam que os seus nomes estão carregados, têm uma carga negativa de maldição, têm um prognóstico negativo, portanto muda a letra de um nome, apelam para a numerologia, para a guimatria, para o misticismo. Tudo isso é uma prática abominável diante de Deus. Só tem um nome que pode mudar a sua vida. E esse nome é o nome de Jesus. Onde esse nome chega, as coisas realmente mudam, mas mudam para melhor. É claro, fica pior para quem gosta do erro, né? Então a situação para ele vai ficar realmente ruim. Mas fora isso, não existem nomes com carga de maldição. E você poderá conferir isso também no nosso dicionário. Mas voltando ao assunto, o nome Saulo foi mudado para Paulo? Será que o nome do apóstolo dos gentios foi mudado de Saulo para Paulo? Bom, em primeiro lugar, é importante salientarmos que o nome Saulo é um nome que é a forma grecizada, ou seja, a forma grega do nome hebraico Shaul. É um particípio passivo, esse nome Shaul. E ele vem de um verbo hebraico, Sha'al, que está no tronco Kal. E Sha'al significa inquirir, pedir. Logo, o nome Shaul, que é o Saul, significa inquirido ou pedido. Este é o significado e a etimologia do nome Saulo, que, como já dissemos, é a forma grecizada do nome hebraico Shaul. Este era o nome do apóstolo dos gentios. Mas um pouquinho mais, trabalhando, um pouco da história de Shaul. Primeiro, ele era filho de pais judeus. Porém, os seus pais tinham uma cidadania romana, principalmente o seu pai tinha cidadania romana. O seu pai, por exemplo, era um empresário no ramo da fabricação de tendas. E daí você vai entender o porquê que Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, tinha como profissão fazer tendas. E olha que interessante, o judeu, depois que ele passava por uma celebração chamada Bar Mitzvah, é uma expressão aramaica, bar é a palavra hebraica para filho, ao passo que ben é a palavra hebraica para filho e bar a palavra aramaica para filho. E mitzvah é a palavra hebraica para mandamento. E aí você tem em plural mitzvot. Inclusive existe uma obra chamada Sefer HaMitzvot de Rambam, que é o livro dos mandamentos. Portanto, quando o judeu ele atingia a idade entre 12 e 13 anos, ele passava por uma celebração chamada Bar Mitzvah. E depois desta idade, todo judeu ele era obrigado a aprender uma profissão para sobreviver em tempos de dificuldade. E é interessante notar que quando ele passava por essa celebração Bar Mitzvah, ele se tornava responsável, moralmente responsável pelos seus atos. E então, logo depois, os pais ensinavam a ele uma profissão, como Jesus, por exemplo, que tinha uma profissão de carpinteiro, que era a profissão do seu pai, Yosef, também chamado José, de Nazaré, lá na Galileia. Portanto, era a partir desta idade. Só que o caso de Paulo, ele aprendeu uma profissão não apenas para isso, como meio de sobrevivência, mas para dar continuidade à empresa do seu pai. E onde que eu aprendi isso? Naquele livro que eu acabei de apresentar para você sobre Paulo. Achei muito curioso e por isso estou compartilhando com você esta informação. Agora, além disso, dele ter continuado a empresa do seu pai, é importante salientar que ele
relata a sua origem de nascimento. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, uma cidade importantíssima, uma cidade que fazia parte da província romana. Olha, Tarso era mais ou menos igual a Atenas, se não muito mais do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista cultural. Portanto, era uma cidade de muita expressão dentro do império. Fora isso, Paulo, conforme ele já mesmo relata lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, ele era da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, era da tribo de Benjamim, era fariseu, a seita mais radical dentro do judaísmo. E por falar nisso, na época de Paulo, havia 7 tipos de fariseu, né? Era a seita radical do judaísmo. E quanto ao zelo, ele disse: eu fui perseguidor da igreja e, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. No que diz respeito à formação, você pode conferir lá em Atos capítulo 22, versículo de número 3, onde ele disse que aprendeu aos pés de Gamaliel. Essa expressão aos pés de Gamaliel era mais ou menos assim: o mestre, ele tinha uma cátedra, uma cadeira alta, e os discípulos ficavam num semicírculo bem no nível dos pés do mestre, aprendendo dele. Então, quando ele diz aos pés de Gamaliel, ele está se referindo a esse costume, porque Gamaliel foi um grande rabino, filho de Hillel. Teve 2 Gamaliel, Gamaliel novo e Gamaliel o mais velho. Então ele aprendeu aqui, esse Gamaliel inclusive é citado aqui no livro de Atos, e ele teve o seu aprendizado com Gamaliel, este grande rabino. E muito mais, o divisor de água da vida do apóstolo Paulo foi certamente o Senhor Jesus, quando Saulo saía de Jerusalém para Damasco, e ele passa pela Estrada do Leste, que ficou conhecida como a Estrada de Damasco. E ali ele tem um grande encontro com o Senhor Jesus Cristo. Agora, a pergunta ela vai continuar. Será que ele até esse ponto chamava-se Saulo? E a partir da sua conversão, desse encontro com Jesus, o seu nome foi mudado para Paulo? Vamos ver isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Saulo nunca teve o seu nome mudado para Paulo. Portanto, repetindo, Saulo nunca teve o seu nome mudado para Paulo. Isto a Bíblia não diz. Esta é mais uma das coisas que a Bíblia não diz, que o nome Saulo foi mudado para Paulo. A bem da verdade, ele agregava estes 2 nomes. Como judeu, ele se chamava Shaul, que a forma grecizada é Saulos e a forma latina Saulus. Mas como romano, porque ele era cidadão do Império Romano, o seu nome era Paulos no grego e Paulus no latim, cujo significado é pequeno. Portanto, essa ideia de que Saulo teve o seu nome mudado para Paulo, na verdade, é simplesmente uma falácia. Agora, Paulo, na verdade, ele passa a ser, depois da sua conversão, o apóstolo dos gentios. E então ele traz esses 2 nomes, né? O nome judeu, Saulo, como já dissemos, e o nome romano, Paulo. Você pode conferir esta verdade abrindo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 9. Essa questão, dentro da onomatologia, é conhecida como polionímia. É quando uma mesma pessoa tem mais de um nome. O contrário disso seria a homonímia, quando várias pessoas têm o mesmo nome, como é o caso do Senhor Jesus Cristo, como é o caso de Deus, como é o caso de Cefas, que antes se chamava Simão, e depois ele passou a se chamar Cefas, e Pedro, Simão Barjonas. São vários nomes atribuídos a uma mesma pessoa. Então veja que como judeu ele recebe o nome de Shaul, e no Brit Milá, no pacto da circuncisão, no 8º dia, e como romano, o seu nome era dado no mesmo dia. Paulo, portanto, como já dissemos, vem do latim Paulus e do grego Paulos. E veja que Paulo, ele era uma pessoa de
suma importância dentro do cristianismo. E para dizer a verdade, a pessoa mais importante, uma das pessoas, depois de Cristo, uma das pessoas mais importantes da história do cristianismo. Paulo sintetizava na sua personalidade as três grandes culturas da época: a judaica, a helênica e a romana. Era um poliglota, doutor da lei, membro do Sinédrio. Veja que uma pessoa de extrema importância. Era cidadão do império e ele tinha, como cidadão do império, ele tinha vários privilégios. E logo mais, num outro vídeo, nós estaremos tratando um pouco desses direitos que o cidadão do império gozava, de alguns direitos que eram atribuídos a Paulo e que por causa do evangelho muitas vezes ele abriu mão desse direito, porque ele disse: o que para mim era lucro, reputei-o como perda. E na verdade eu considero tudo como esterco, esquibala, aquilo que se lança aos cães, por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Ele se entrega de corpo e alma, abraça a causa de Cristo e morre pela causa de Cristo. Bom, mas o nosso assunto nós já fechamos. A Bíblia diz que o nome Saulo foi mudado para Paulo? Não diz. Lá em Atos 13:9 diz apenas: e Saulo, que também se chama Paulo. Portanto, está aí desmistificando mais uma falácia e mais uma lenda popular, porque a Bíblia não diz que Saulo foi mudado para Paulo. Espero que você tenha gostado e Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E não deixe de visitar o nosso site www.livrariadopastorelias.com.br e ligar no 0 operadora 11 94901 6633 e pedir aquela linda promoção que nós anunciamos no início: o dicionário etimológico de nomes e o livro sobre Paulo, sobre a controvérsia na igreja primitiva. Que Deus o abençoe mais uma vez. Amém.